Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber. Um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial. Estamos abrindo aqui mais uma Academia do Saber, esse programa do Instituto Chama. E hoje num dia muito especial pra gente. Hoje, dia 8 de setembro, hoje começa o Desafio 21 comigo e com a Fernanda Bassi. Um desafio para você que quer colocar em ordem a sua vida financeira, que quer aprender a sair das dívidas, que quer aprender a tratar o seu dinheiro de maneira diferente, que quer aprender a cuidar um pouco melhor do seu dinheiro. E você que não se inscreveu ainda, tem a oportunidade de se inscrever. Se inscreve agora, tá ouvindo a rádio, já se inscreve, porque começa hoje de noite, às 20 horas, tem a primeira live. Depois elas vão ficar gravadas na nossa plataforma, você vai poder acessar a todo momento. São apenas 21 dias que vão modificar a sua realidade e o custo é só R$ 49. Então entra aí, ó, 11 9 13 15 5859, 11 9 13 15 5859 e se inscreve para o Desafio 21. É o último chamado, é a última chance, é hoje, porque já tá para começar hoje de noite. Ju, bem-vinda de novo, que bom receber você. Que delícia estar aqui, Pedro, é muito gostoso, esse programa é muito relaxante, né? É muito gostoso, a gente fala com vocês, a gente tem o feedback de vocês, é incrível, né? E é sempre muito bom começar a semana dessa forma, a gente começa a semana junto, a gente começa a semana com essa energia diferente, já dá um up, né? Dá. E que semana incrível pra gente também, porque este final de semana a gente tem, a partir de sexta-feira, o Código DNA destravando os níveis de abundância de 12 a 14 em Itapecerica da Serra, né? Nossa, tô super ansiosa, gente. Que programa de imersão que a gente vai fazer. O conteúdo tá incrível, a gente fez tudo com maior amor, carinho, profissionalismo para trazer tudo isso para eles, né? Exatamente. Olha, você ainda pode participar, se você aí tá procurando uma programação diferente para o seu próximo final de semana, para o seu final de semana, vem com a gente, de 12 a 14 de setembro agora, ó, começa sexta-feira à noite, Itapecerica da Serra é pertinho de São Paulo, tá a 50 quilômetros, você chega em uma horinha, a gente começa na sexta-noite, então dá tempo de você trabalhar, dá tempo de voltar para casa, tomar um banho, preparar a mala, fica com a gente sexta, sábado e sai no domingo, no final da tarde, completamente modificado. A nossa parte a gente vai fazer. Você tem que estar 100% disposto a vivenciar o que vai ter ali. Certeza. Porque são técnicas sistêmicas, técnicas de alto impacto emocional, tudo voltado para o seu desenvolvimento. Não é isso, Ju? É, e não é para qualquer um, né? É para quem quer, né? Exato. É para quem ouve a nossa voz de verdade, né? Por quê? Se você tá aí e acha que não é para você, eu tenho uma coisa para te falar. Talvez você seja quem mais está precisando passar por esse processo, não é, Pedro? É verdade, porque olhar pra gente sempre ajuda a gente a se desenvolver, ajuda a gente a ser maior, ajuda a gente a ficar maior. E olha, tá numa condição super especial, a gente conseguiu uma negociação muito boa. O Hotel Terras Altas é um grande resort, é um resort maravilhoso. Você vai ter toda a alimentação inclusa, você vai ter a estadia, você vai ter o treinamento, você vai ter todo o material, você vai ter 3 meses de acompanhamento após o treinamento comigo, com a Juliana, com a Fabiola, cada um especialista nas suas áreas. Eu em programação neurolinguística, eu em neurociência, a Ju psicanalista, a Fabiola em técnicas sistêmicas, e tudo isso você está adquirindo por 12 vezes de R$216. Um valor super em conta. Você sabe que se você fosse viajar para qualquer outro lugar, ficaria muito mais caro do que isso, e não é. E aí seria só um gasto. E esse treinamento é um investimento em você, né? E que investimento, né? E sabe o que é o mais legal? A gente tem alguns retornos incríveis do pessoal da Vibe. A gente tem aqui uma ouvinte da Vibe, que ela escutou a gente uma vez, entrou em contato e hoje ela faz parte do nosso ecossistema. Ela trabalha com a gente, né? Que eu digo assim, ela tá fazendo um trabalho de desenvolvimento para ela, junto comigo, junto com a Ju, junto com a Fabiola, que é a Priscila. Posso falar o nome dela? Posso, eu já falei. Agora já foi. Já falei. A Priscila veio aqui pela Vibe e conta um pouco dessa energia da Priscila, como que ela chegou. Conta um pouco para as pessoas entenderem. Foi tão legal, né? Porque eu falo assim, as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Ela falou que ela estava num dia muito chateada com algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela. E aí, o que ela fez? Ela foi conectar o Bluetooth no carro e não conectou.
Aí ela falou, vou ligar o rádio. No que ela ligou o rádio, a gente estava conversando. Inclusive, era um programa que a gente fez sobre o meu livro. E aí, na hora, ela te chamou e falou que ela queria adquirir o livro. No que ela adquiriu o livro, ela foi na palestra do Pedro, ela se encantou e ela falou, que mundo é esse novo, diferente, que vai me levar a um autoconhecimento diferenciado. Aí ela veio comigo, ela fechou um pacote de mentoria individual comigo. Depois ela foi no método RAP, que é o nosso treinamento de 12 horas, que foi incrível. Essa mulher destravou de um jeito. Ela tá tendo potencializado tudo que ela já tinha dentro dela, só que ela não sabia trazer para fora. Então, ela tá saindo daquele ciclo de traumas, de dores, e tudo é processo, né, Pedro? Como é que funciona isso? É exatamente isso, porque eu vou te falar uma coisa, a gente não faz nada, tá? A gente apoia e ajuda. Exato. A modificação é sua. Exato. A modificação depende de você. E a Pri é uma pessoa incrível. Como ela tem uma força gigante e como ela está conseguindo se ver e como ela está conseguindo se enxergar e como ela está crescendo tão rapidamente, né? Porque se a gente pensar nisso, foi, sei lá, talvez há 40 dias atrás, alguma coisa assim. 40 dias. Acho que foi há 40 dias atrás e olha como ela já destravou e agora esse fim de semana ela vai estar com a gente. Ela vai junto no também código DNA. Imagina, ela vai voar, gente. Vocês E eu não tenho dúvida de que ela vai sair dela ainda maior. Então, se você está em dúvida de ir com a gente no código DNA, vai também, conhece a Priscila que vai estar lá e depois você diz se tudo isso que está acontecendo não é verdade, não está realmente modificando. Ju, por que é tão difícil a gente romper sozinho com padrões de autossabotagem, de crenças limitantes? Por que a gente fica sempre preso nessas coisas? Porque o nosso cérebro ele tem um mecanismo, que é um mecanismo praticamente de defesa. É um mecanismo que eu falo que ele é rústico. Ele é lá da antiguidade. Por quê? A gente precisava de defesas, né? De tipo assim, para não se arriscar, para não ir lá e enfrentar um inimigo maior que a gente. Então, o nosso cérebro, ele é meio pré-histórico. Então, ele mantém sempre os mesmos caminhos neurais. Por quê? Ele já conhece. Essa é a zona de conforto dele. Então, por que a gente vive de padrões repetitivos? Eu procrastino e não sei por quê. Eu me saboto e não sei por quê. Primeiro, por causa dessas trilhas cerebrais que são sempre as mesmas. Segunda, os traumas que vêm da nossa infância, inclusive de dentro do útero da nossa mãe. Terceiro, os traumas que vêm das nossas gerações, que vêm no campo morfogenético. Por isso que eu falo assim que a gente fez um match perfeito aqui. Eu, Pedro e Fabiola. Porque a gente te trata na integralidade do seu ser, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque cada uma das nossas áreas de especialidades traz um conceito bastante integrado um com o outro, que a gente te leva a uma transformação verdadeira e real. A gente se complementa, cada um na sua área. E sabe o que é o mais bacana? É que a gente não fica só ali no palco, a gente não fica, né? A gente tem todo um trabalho de bastidor, então quando a gente vai vendo a realidade das pessoas, a gente vai tratando um por um. E aí cada um com a sua visão e a gente chega num pacote personalizado, vamos dizer, isso aqui precisa ser para essa pessoa, porque o nosso compromisso é com o desenvolvimento humano. E Ju, por que 3 dias, como uma imersão de 3 dias, como essa, o Código DNA 12, 13, 14, agora, próximo fim de semana em Itapecerica, são suficientes para iniciar essas mudanças tão profundas? Porque o cérebro ele aprende ou por repetição ou por alto impacto emocional. Então, quando você sente, você passa por uma experiência e você vivencia isso, e você tem o sentir, quando você traz o sentir, gera transformação. Eu sempre digo o seguinte, que a transformação ela tem que partir do cérebro, você tem que entender, trazer consciência, só que ela tem que descer para o coração. Porque se você não sente, o processo não gera transformação. Você pode até estar consciente daquilo, mas você vê que você fica patinando e não sai daquilo. E aí, quando a gente junta as nossas 3 técnicas, é a hora que a gente consegue gerar uma transformação profunda e duradoura. Então, olha, se você quer passar por essa transformação, se você quer mais informações, entre em contato agora com o Instituto Chama, através do WhatsApp 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Eu tenho certeza que vão te atender muito bem, vão te mostrar todos os detalhes desse programa. E se você estiver realmente comprometido com a sua evolução, se você estiver cansado do local que você está hoje, da vida que você tem hoje, você vai dar esse sim, não para mim, não para Ju, não para o Instituto Chama, mas esse sim para você. Um sim que vai modificar a sua vida, que vai ser um antes e depois. E está em 12 parcelas
outras de R$216. Então entra agora 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Há pouquinho tempo atrás agora, você falou do seu livro e eu não tinha perguntado do seu livro. E eu quero que você fale dele. Extraordinária segundo a visão de Deus, não é isso? Exatamente. Extraordinária segundo o coração de Deus. Pedro, ele mudou o nome do meu livro, né? Ele sempre troca. Mas assim, é um livro extraordinário. Não é um livro de religião. É um livro de intimidade com Deus e de crescimento pessoal. É um livro que eu coloco muitas ferramentas ali dentro, que nem o livro do Pedro maravilhoso. E aí, o que a gente faz ali? Eu te levo num caminho de 40 dias, você vai, na sua proporção, conhecer mais de Deus, entrar mais em intimidade com Ele e também se desenvolver com técnicas de autoconhecimento ali. Então, olha, se você também quiser o livro da Ju, ou Riqueza é uma Decisão Pessoal, as 7 Chaves do Sucesso, vou passar de novo o telefone aqui do Instituto, 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Ju, o que acontece quando a pessoa... Porque tem um monte de gente ouvindo a gente, um monte de gente que fala assim, talvez fosse legal fazer essa imersão, talvez fosse legal me conhecer um pouco mais, mas eu prefiro deixar esse meu quartinho da bagunça fechado. Né? Aquele lugar onde está tudo errado dentro da gente, a gente não quer olhar, a gente chama de quartinho da bagunça, né? Você fecha a porta e acha que a casa está em ordem e não está. Lá dentro está tudo bagunçado. O que acontece quando a pessoa passa anos ignorando esse quartinho da bagunça, ignorando essas dores emocionais? Olha só, agora me veio a consciência aqui, me veio um insight. Como eu fazia isso? Quando que eu despertei com 41 anos? A hora que eu caí num treinamento desse. Foi muito incrível, porque eu passei anos sem querer olhar para minha vida. Então, eu estava endividada, mas eu não fazia as contas, porque eu falava assim, eu tinha medo de enxergar o que eu não queria ver. Eu estava com a saúde arrasada, eu estava com 20 quilos a mais. Eu até fazia exames, né? Mas assim, era pior ainda, porque quando eu vi o resultado dos exames e eu não conseguia sair daquele ciclo, estava horrível. Eu estava sedentária. O meu casamento era um casamento medíocre. A única coisa que estava boa era o meu filho. Mas mesmo assim, provavelmente, toda essa fase respingou muito na infância do meu filho. E eu não queria olhar para isso. Eu tinha medo de abrir a caixa de Pandora, né? E quando eu despertei para isso... Já era tarde? Eu falo que nunca é tarde. Mas o que aconteceu? Tudo isso que eu soterrei me geraram doenças. Me geraram doenças psicossomáticas, como, por exemplo, resistência insulínica. Eu estava pré-diabética. Eu tinha muitas dores na coluna de peso. E quando eu comecei a me olhar, trazer isso para a consciência, isso começou a reverberar em tudo da minha vida. E tudo começou a melhorar. Então, qual é a consequência de você não olhar para isso? Quando você começa a enxergar, é a pontinha do iceberg. Só que lá embaixo, aquilo tá tudo encracado. E aí, se você não olha, vai virar doença. Normalmente, viram doenças físicas, que a gente chama de psicossomáticas, e também doenças emocionais. A gente já sabe hoje que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ansiedade, depressão, burnout estão nas classificações de doenças emocionais que são o quê? Colapso. Simplesmente por a gente não querer olhar por aquilo que o inconsciente está gritando, falando, olha para mim, me trata. E as situações repetitivas na nossa vida, elas vêm para isso. Porque se você está passando sempre pelo mesmo ciclo, se você falar, sempre acontece isso comigo, ai meu Deus, eu não sei como saio daqui, é o teu inconsciente gritando e falando, vamos curar essa ferida. O mais importante para você que está ouvindo a gente é saber o seguinte... Desculpa. Quem sabe faz ao vivo. É lógico, quem sabe faz ao vivo. É saber que o desenvolvimento humano modificou a nossa vida. O desenvolvimento humano modificou a minha vida pessoalmente. E modificou a da Ju pessoalmente. Modificou a da Fabiola pessoalmente. E depois a gente achou isso tão bacana que a gente resolveu reverberar isso para outras pessoas. A gente se conheceu no maior treinamento, no maior formação de treinadores do Brasil, que é o MTI, que é capitaneado pelo André Kescher, pela Camila Kescher, pessoas que a gente tem a maior gratidão e honra de estar junto com eles. A gente se conheceu ali porque são pessoas
comprometidas com o desenvolvimento. E a partir dali a gente começou a trilhar esse caminho junto e a levar para você, não por nada, mas porque como modificou a nossa vida, a gente sabe que pode modificar a das pessoas também, né, Ju? A gente sentiu esse chamado. É o que a Ju falou, ela estava com a vida financeira ruim, ela estava 20 quilos acima, ela estava pré-diabética. Eu também, juro por Deus, eu não tinha um gato para puxar pro rabo. É verdade. Eu tava numa draga, cara, e eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e eu não via resultado. E eu não via nada. E a hora que eu entrei para o desenvolvimento humano, os caminhos foram abrindo, a minha visão foi mudando, a minha forma de ver a vida foi mudando, minha vida se transformou a ponto de eu ter sido convidado pela maior editora brasileira de não ficção para escrever um livro sobre riqueza, graças à vida, né, que eu construí depois do desenvolvimento humano, que é o Riqueza é uma Decisão Pessoal, as 7 Chaves do Sucesso, que é um best-seller na Amazon, desde o começo do ano, entre os 100 livros mais vendidos. Então se modificou a minha vida, se modificou a vida da Ju, se modificou a vida da Fabiola, por que não vai modificar a sua? Com não é? certeza. Somos todos iguais perante Deus. Deus não tem seus preferidos. Então, se serve para um, serve para todo mundo. E fica aqui o nosso convite. De 12 a 14 em Tapicirica da Serra, código DNA, destravando os níveis de abundância. Comigo, Juliana Franzo, Fabiola Souza, travando nesses 3 pilares da neurociência, da psicanálise, das técnicas sistêmicas para transformar, para ajudar você e te apoiar a transformar a sua vida. Tá interessado? 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Tem acho que 2 vagas só e a gente está aguardando você. Talvez essa vaga está esperando por você. Pensa bem nisso, tá bom? Tá parcelado em 12 vezes, super barato. 11 9 13 15 5859. Estadia, alimentação, treinamento, tudo incluso. Ju, quais são os maiores bloqueios emocionais que as pessoas encontram quando elas chegam até você? Tanto no particular quanto nos treinamentos. Olha, quando a gente faz, né, às vezes a gente faz o alinhamento de expectativa, né? O que a gente vê? Muitas crenças limitantes, eles me falam muito de bloqueios, né? Eu queria saber o que me trava, né? Então a gente chama isso de crenças limitantes. O que eu vejo? Que as pessoas se perderam de si. Por quê? Hoje a gente olha muito mais para fora do que para dentro. Então as pessoas se perderam do quê? Da sua essência, perderam a sua identidade. Então eu acho que essa é a maior trava que as pessoas têm hoje, perder a identidade. Porque se você perde o seu eu sou, você não sabe nem do que você é capaz, você não sabe nem do que você merece. Isso reverbera na sua vida inteira. Reverbera no teu relacionamento, que você nunca arruma uma pessoa legal porque você acha que não merece, porque você acha que não é capaz, porque você não sabe quem você é. Então, assim, a perda da identidade, ela é muito complicada. Outra coisa que acontece quando você perde a identidade, você fala muito sim para os outros e muito não para você. Sabe aquela pessoa que está sempre ocupada fazendo tudo para os outros e quando ela olha para si fala, meu Deus, eu não fiz nada para mim. E então, assim, essas travas na identidade é o que faz a pessoa não sair do lugar. Esse bloqueio, para mim, é o que mais traz as pessoas para realmente procurar um treinamento. E quando a pessoa fala assim, mas eu já faço tratamento individual, eu já faço um tratamento individual, é diferente, né? A pessoa, o que tem de diferente do individual para esse que a gente fala que é um grupo intensivo, coletivo? Vamos explicar para a pessoa. Olha só. Quando a gente está num grupo, tanto nos nossos treinamentos de 12 horas, como nos nossos treinamentos de 3 dias, é óbvio que de 3 dias a gente consegue mergulhar muito mais profundamente nos problemas, né? E nas travas, a gente cria o que a gente chama de egrégora, um campo terapêutico, uma ressonância terapêutica. E ali, o que a gente faz? Você imagina você passar 3 dias numa ambiência de pessoas que querem se desenvolver, com 3 mentores que estão extremamente qualificados para te levar por esse processo. Então, assim, a gente tem ali uma sinergia. Todo mundo está caminhando para o mesmo lugar. É um ambiente seguro. É um ambiente de tratamento. É um ambiente que você pode expor a sua vulnerabilidade, porque a gente está ali num objetivo de cura. E todo mundo com o mesmo objetivo faz com que isso potencialize. Tratamento individual é bom? É perfeito. E eu acho que todo mundo tem que ter o tempo todo.
Porém, quando você entra num treinamento desse, você vai potencializar isso uns 10 anos. Viu? É incrível. Exatamente. Olha, chegou a hora de você dar um chega, dar um basta ao que você não quer mais. Aproveita, vem com a gente. Hoje ainda é segunda-feira. Então aproveita, código DNA, destravando os níveis de abundância de 12 a 14. Então é nessa sexta, começa a sexta-feira agora, à noite. Nessa sexta, às 21 horas, vou estar eu, Juliana, Fabiola, abrindo um evento inacreditável em Itapecerica da Serra, um gigante, um resort maravilhoso, com toda a estrutura, com toda a qualidade, com todo o conforto que você merece e com toda a profundidade que você merece, para você destravar a sua vida. Código DNA 12, 13 e 14, você sai lá domingo no final da tarde e se você tiver interessado, 11 9 13 15 5859 e eu reforço aqui o mesmo convite que eu fiz semana passada. Se no domingo de noite, a hora que a gente terminar tudo, você juntar eu, a Juliana e a Fabiola e falar, Pedro, Ju, Fabiola, não é nada do que eu esperava. Eu não queria isso, não achei legal, achei isso aqui fora de propósito. A gente devolve todo o valor que você pagou. Irrecusável, hein, gente? Porque a gente tem certeza do que a gente está fazendo. A gente não está brincando em serviço, vamos dizer assim. A gente tem um compromisso com o desenvolvimento das pessoas e um compromisso que o Instituto Chama, que é um instituto sério, um instituto que trabalha muito sério. Ju, a gente já vai chegando no final de novo. Eu vou só deixar o telefone então, ó, 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859 e se você adquirir o código DNA hoje, você também ganha o Desafio 21 que começa hoje de noite, que está por R$ 49,00 para destravar sua vida financeira e você também fala nesse telefone, 11 9 13 15 5859. Deixa suas redes sociais, Ju. Ju Franzo com Z, oficial. Ju Franzo Oficial no Instagram, eu sou o P Fabrini no Instagram, mas segue aí o Instituto Chama, @Instituto Chama. A gente também tem um aplicativo incrível que você baixa gratuitamente, né, pela Play Store e você pode ter no teu celular, seja Android, seja iPhone. Lá tem orações da manhã, meditações da noite, tem artigos da Ju, artigos da Fabiola, artigos meus, tudo gratuito para você entrar num ambiente diferente. Quer baixar esse aplicativo, não está conseguindo? É só escrever Chama App. Mas se você não conseguir, 11 9 13 15 5859, a Renata vai ajudar você pelo nosso WhatsApp. O mesmo WhatsApp que você fecha o código DNA para estar com a gente sexta-feira. Aliás, ó, é o meu convite e meu compromisso. Eu quero te conhecer nessa sexta-feira. Com certeza, não é? né? Queremos te conhecer nessa sexta-feira. Então você vai chegar lá falando assim, olha, eu vi a Vibe Mundial segunda e tô aqui com vocês. E vai ser uma honra estar com você. 11 9 13 15 5859. É isso, né, Ju? Sexta-feira, então, a gente vai estar junto? Vamos estar aprofundar. Junto e aprofundar demais, gente. Lembrando que a vida é feita de processos. Eu e o Pedro não chegamos até aqui ontem, né? Então, toda essa história que a gente contou, que a gente estava perdido, foi um processo de alguns anos, né? De estudo, imersões, né? E por isso que a gente chegou aqui hoje. E se você ainda não começou, sempre tem tempo de começar, não tem idade. O triste é ficar no lugar que você não quer mais, um lugar que você não cabe mais, um lugar que você não está feliz, um lugar que não é seu. Se você está cansado de tudo isso e se você reconhece a minha voz, esteja com a gente no Código DNA, agora 12, 13 e 14. É o último minuto, então é a última vez que eu vou dar o telefone. 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Ju, obrigado pela sua presença, obrigado por tudo. O pessoal que está te seguindo nas redes sociais, @Juliana Franzo Oficial. Lá tem um conteúdo incrível, né, Ju, que as pessoas podem acompanhar direto, tanto para homens quanto para mulheres, né? Para os dois, né? E vai ser um prazer ter você aqui sempre. Sexta-feira, eu, você e Fabiola, a gente tem uma missão que é ajudar as pessoas. Vai ser muito, muito, muito legal. Com certeza. Gratidão, Pedro, por estar aqui. Gratidão aos ouvintes que sempre estão aqui dando uma força e trazendo feedbacks pra gente. Exatamente. Muito obrigado a você que está com a gente aqui pela Vibe Mundial. O Academia do Saber, ó, a gente está chegando no final, a gente está terminando mais esse programa, mas vai ser um prazer estar com você na próxima segunda-feira de novo. Aliás, você também pode acompanhar todos os nossos programas, os que já passaram, porque tem muito conteúdo aqui, viu? Tem muita gente legal que já passou por aqui, através do nosso canal do YouTube ou do nosso aplicativo, que é o Chama App.
Chama App, entra aí na Play Store, escreve Chama App e baixa ele gratuito. Os 15 minutos da manhã, os primeiros 15 minutos do seu dia são os minutos mais importantes. Ali tem uma oração da manhã para você fazer. A gente tem uma meditação da noite para você fazer, independente da sua religião. O mais importante é você se conectar com essa energia diferente. E tudo isso gratuito no nosso aplicativo. Chama App. Baixa aí. Semana que vem a gente volta com muito mais Academia do Saber. Você ouviu